Bom, gente, hoje, no dia que eu tô gravando, é 2 de abril. Talvez, nesse momento que você tá vendo esse vídeo, já tenha saído aí mais alguns comunicados de algumas empresas que podem ser acrescidos nessa lista que eu vou trazer pra vocês hoje. Então, se tiver, podem deixar aqui nos comentários, porque com certeza mais pessoas gostarão de ser ajudadas com uma lista cada vez mais completa. Mas lista do quê, né, Bea? Pois bem, gente, tem várias empresas que estão revisando suas políticas de dividendos, enquanto algumas outras estão postergando, jogando lá para dezembro, por exemplo, algum dividendo que seria pago agora talvez em abril, junho, julho, né? E por que elas estão fazendo isso? Porque, né, gente, crise, é basicamente sobre isso que a gente tem falado ultimamente. Muitas empresas, para passar por esse período de muita incerteza, que não sabem por quanto tempo vai durar, se vai vir alguma recessão muito mais forte do que a gente já tá vivendo agora, o que elas pensam? Bom, vamos preservar caixa nesse momento e não distribuir dividendos com os acionistas, para que a gente não precise talvez se endividar muito ou fazer uma dívida cara, para que a gente consiga passar da melhor maneira possível por essa crise. Então, hoje eu vou listar aí algumas empresas, inclusive fundos imobiliários que suspenderam o pagamento por determinado período, para tentar informar vocês. E aí uma parte bem importante, algumas empresas que estão jogando dividendos lá para dezembro, por exemplo, esse dividendo, ele seria referente ao resultado do quarto trimestre de 2019, por exemplo. Então ele seria pago aí, talvez agora nesse primeiro trimestre ou nesse primeiro semestre de 2020. Só que mediante essas incertezas, por conta inclusive de uma MP que saiu, elas vão poder pagar lá no final do ano, e também a MP 931, que é essa que eu tô falando, tá permitindo aí o adiamento das assembleias gerais ordinárias dessas empresas, ou seja, aquelas assembleias onde todo mundo se reúne, os acionistas se reúnem para votar algumas coisas, elas vão poder ser adiadas, como muitas já foram, ou elas poderão ser feitas de maneira remota, de maneira online, inclusive com algumas votações. Então fique muito atento ao site de RI das empresas que você investe para você saber o que está acontecendo com as assembleias, se elas foram adiadas ou se elas serão feitas remotamente. Inclusive, algumas, se você se cadastrar previamente, você consegue acompanhar, porque algumas reuniões têm sido feitas pelo Zoom, que é um aplicativo lá, enfim, que muitas empresas têm utilizado para fazer aí as suas reuniões. Mas beleza, gente, antes de falar aí das empresas que fizeram suas alterações ou o que elas fizeram, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, já se inscrever e clicar no sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Eu quero começar aqui falando da Fleury, que é uma empresa aí do setor de saúde, e ela iria pagar 67 centavos de dividendos, mas ela acabou adiando esse pagamento para o dia 15 do 12, ou seja, 15 de dezembro, também nessa onda de tentar preservar caixa. Nós também tivemos BR Distribuidora, e aí ela ia pagar 46 centavos e acabou empurrando isso lá para o dia 30 do 12, ou aliás, até 30 do 12, tá? Ela pode fazer esse pagamento antes, mas ela tem essa data limite. Quando a gente fala de Petrobras, nós temos as ações ordinárias e as ações preferenciais. Então, Petri 3 iria pagar 23 centavos e vai ficar para o dia 15 do 12, e Petri 4 também vai ficar para o dia 15 do 12, com um pagamento de 0,0004 centavos. Aí vocês devem estar pensando, poxa, Bea, a gente tem aí uma ordinária pagando mais do que a preferencial? Não, gente, isso é só o dividendo residual, que seria do ano passado, né? Mas quando a gente fala de Petrobras, ela teve um pagamento total no ano de 2019 maior para as preferenciais, tá? Quando a gente fala de uma das principais diferenças entre ordinárias e preferenciais, é que as preferenciais têm preferências nos dividendos e podem receber, então, um valor maior, inclusive. Mas beleza, gente. Temos também a Valide, que ia pagar 35 centavos agora, mas acabou jogando isso para o dia 10 do 12, então também ficou para o fim do ano. E aí nós temos aqui Grajotin. Grajotin também tem ações ordinárias e preferenciais e adiou o pagamento, mas essa data ainda vai ser definida em uma assembleia no dia 30 de abril. Vamos ficar atentos para saber se essa assembleia realmente vai acontecer, ou se ela vai ser adiada, ou se ela vai ser feita remotamente, tá? E aí nós temos alguns outros casos, tá? Que não necessariamente os dividendos foram jogados lá para frente, mas que teve alteração no pagamento. A IRB, por exemplo, a gente sabe todo o rolo que deu com ela aí do início do ano para cá. E aí o que acontece? Os novos diretores, né, que acabaram entrando recentemente, sugeriram uma revisão da política de dividendos. Então, quem tem IRB na carteira, fique atento, porque essa política
pode mudar muito em breve. Eles estão pensando em retirar aí alguns bônus que tinham, etc e tal, então pode ser que inclusive haja uma redução no pagamento dos dividendos. Quando a gente fala de lojas Renner, ela também sugeriu o corte na distribuição do lucro. Antes ela distribuía 50% do seu lucro líquido com os acionistas e agora ela vai distribuir 25% do seu lucro líquido. Então também teremos um dividendo, falando em valor menor. Quando a gente fala da EDP, ela também, né, que é a Energias do Brasil, que a gente chamava, ela também teve um corte na distribuição, tá? De 47,6% do lucro líquido que ela distribuía, ela vai passar a distribuir 27,8%. E basicamente essas são as ações que eu consegui apurar até aqui que tiveram em alguma alteração ou que postergaram seus dividendos. Mas nós temos também alguns fundos imobiliários que também podem não pagar os seus dividendos referente ao mês de março, agora em abril, e inclusive rever o pagamento desses dividendos para os próximos meses, que são eles XPML, ABCP e SHPH. Todos eles, gente, são fundos imobiliários de shopping. E aí a gente sabe que com essa crise tem muito shopping fechado, aliás, eu acho que todos os shoppings aí devem estar fechados nesse momento, as lojas não estão faturando, parte do aluguel, então, provavelmente os shoppings não vão receber ou vão ter que negociar, vão ter que jogar isso lá mais pra frente e tudo mais. Então, esses 3 por hora decidiram suspender esse pagamento, pelo menos agora, para esse mês de abril, que seria o aluguel referente a março. Então, fiquem atentos se vocês têm esses fundos imobiliários, se sai mais algum comunicado deles, mostrando se talvez não, olha, a gente também não vai pagar em maio referente a abril, ou o que acontece aí no meio do caminho, até mesmo entender se o shopping em si está negociando esse aluguel com os varejistas, com quem tem loja nele, beleza? E essa é basicamente a minha listinha de hoje, gente, mas sintam-se à vontade de colocar aqui nos comentários qualquer outra empresa que você tenha visto aí no site de RI, ou que você leu alguma notícia, etc e tal, que você queira compartilhar com os outros, que também vai ter alguma alteração nos dividendos. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, investem em empresas pensando nos dividendos. 2020 provavelmente não vai ser um ano muito fácil para quem olha para esse mercado, para esse tipo de carteira, mas ainda assim seguimos firme olhando para essas empresas, entendendo que isso talvez seja apenas uma fase e que boas empresas tendem aí a prosperar no longo prazo e nos trazer grandes alegrias. Beleza, minha gente? Se vocês chegaram até o final do vídeo e ainda não deixaram o like de vocês, façam isso agora, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com quem também, ou quem você acha que tem alguma dessas ações, enfim, para manter todo mundo informado, e eu vejo vocês no próximo vídeo.